Olá! Divórcio e pensão alimentícia são assuntos que normalmente vão parar na justiça por falta de acordo entre as partes. Mas o Poder Judiciário tem usado uma técnica terapêutica criada na Alemanha para mediar esses conflitos. No programa de hoje você vai ver como os tribunais brasileiros estão usando a constelação familiar. E ainda, como esse processo de mediação foi implementado no Brasil. O Repórter Justiça está no ar. Ja, es freut uns sehr zu hören, dass hier in Brasilien diese Arbeit auch in die Öffentlichkeit hinein so einen guten Platz bekommen hat. Estamos muito felizes de perceber que também na área pública agora e na consciência pública esse trabalho ganhou muito espaço. Und zu sehen die hohe Qualität, die das hier bekommen hat. E observando como aqui ganhou qualidade na atuação. A afirmação do Sr. Schneider é vista como a prova de que a constelação no Brasil está no caminho certo. Ele e a esposa viajam o mundo para falar do assunto. São do país onde a constelação nasceu, Alemanha, na década de 1970, como uma forma de terapia. E aqui falam diante de uma plateia de alunos de pós-graduação, o único curso do mundo que tem a constelação na grade curricular. A constelação é uma técnica que faz com que uma pessoa veja o problema que enfrenta como se estivesse do lado de fora. Funciona assim. A terapeuta, chamada de consteladora, passa as informações do tal problema a pessoas que não têm nenhuma relação com o paciente, o constelado. Elas passam então a representar, com orientação da consteladora, os personagens que fazem parte daquela situação. Pai, mãe, filho, avós. E o paciente assiste a tudo, como espectador. É uma oportunidade de ver onde errou, de que forma errou, onde pode acertar, como pode ceder. Quase sempre descobre que o problema se originou porque ele seguia um caminho que havia sido percorrido pelos antepassados, erradamente, o chamado padrão sistêmico negativo. Sabendo disso, tem a chance de consertar o erro. A promotora aposentada Marluve Sampaio é consteladora e usava a técnica sempre que possível no tribunal. Para não assustar o assistido, não falava de cara que estava oferecendo uma constelação. Às vezes eu evitava falar constelação, eu falava que se elas tivessem interesse no exercício, eu pudesse ajudá-las, eu oferecia. E aquelas que tinham esse interesse, eu, discretamente, após a audiência, no meu gabinete, eu ofereci esse trabalho. E me aposentei ano passado, estou dedicando integralmente a essa atividade, que é transformadora e permite que a pessoa seja mais consciente na vida, acessando, se equilibrando, né? Ela se sentindo pertencente à família, pertencente ao universo onde ela pertence, e seja no jurídico, seja no organizacional, através das constelações estruturais, da pedagogia sistêmica. Então, a postura sistêmica ela está na vida. A doutora Marluve faz parte da turma de pós-graduação, é da área do direito, mas esta não é uma exigência. Nós temos alunos da área de direito, da área da psicologia, da pedagogia, da biologia, engenheiros, professores de educação física, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. Então, ele está aberto desde que tenha o curso de graduação. A doutora Dagmar, por exemplo, é psiquiatra, professora do curso, faz tratamento com pacientes usando a mesma técnica. Aquela criança que está com um quadro de déficit de atenção, o que a gente observa com a constelação? Que não é que ela é uma criança desatenta do nada. Ao contrário, ela é uma criança super atenta a algo muito grave que está acontecendo no seu sistema familiar. Às vezes é uma mãe numa ideação suicida que a criança, no seu vínculo afetivo, emocional com essa mãe, essa criança não consegue levar uma vida normal, de uma criança normal, porque ela tem que chamar a atenção da mãe, para que a mãe fique na vida. Até no judiciário, o método passou a ser usado.
A constelação é vista como uma forma de mediar um conflito. Está previsto em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Diz que os órgãos judiciários devem usar mediação e conciliação como formas de solução de controvérsias. Isso nos leva a crer que a constelação só pode ser usada no início de um processo, um primeiro passo. É verdade que na maioria das vezes é isso que acontece, mas nem sempre. A constelação pode ser usada em qualquer momento do curso do processo. A sentença ela acaba sendo bastante objetiva, ela vai apenas naquilo que os advogados expressaram nos autos, enquanto que você está ali numa audiência, quando as partes elas se disponibilizam aí numa audiência de mediação, muitas vezes ali elas vão ter a oportunidade de os dois cederem um pouco, olharem um pouco assim, ouvirem-se sem estar tão polarizados, ter a oportunidade de escutar o outro e pensar, não, olha, talvez não estava tão, aquilo que eu pensava não era exatamente daquela forma, né? E ali elas vão ter aquele ambiente para, de fato, resolverem mesmo o conflito, e não apenas serem julgadas enquanto um perde e outro ganha, aquela história do ganha-ganha, né, que a mediação defende. O método no judiciário tem se mostrado extremamente eficaz. Em algumas varas, o índice chega a ser de 100% de acordo. E eu acho que pode ser muito interessante para o judiciário estar assim, abrindo esse espaço para constelação, porque realmente vai diminuir a quantidade de demandas, a quantidade de processos, e as partes vão sair muito mais bem resolvidas da situação, muitas vezes, porque ali elas vão ter tido a oportunidade de enxergar mais realmente o que as levou a entrar naquele processo, e não ficar apenas naquele processo de um culpar o outro, né? Traz muita parte da autorresponsabilidade, das partes realmente olharem a parte delas ali, a responsabilidade delas, né? É preciso esclarecer que a constelação não é uma fórmula mágica, resolvedora de problemas. Isso não existe. É só uma técnica que pode ser aplicada em diversos universos profissionais, com o olhar voltado para a família. Nós vamos aprender em que momento, frente a determinadas circunstâncias, é preferível um coach sistêmico. Um diálogo, uma conversa sistêmica, do que a aplicação de uma constelação. Se eu venho de uma organização que ela é extremamente rígida, com processos inovadores, eu posso ter um coach, posso ter uma consultoria que vai facilitar e que trará talvez mais recursos, porque a pessoa, quando vê diretamente uma constelação, ela pode não ter ainda a mente para receber aquelas informações e criar até determinadas resistências. No próximo bloco, vamos mostrar como a constelação ajudou a dona Lúcia Helena a resolver um problema de superendividamento e como essa técnica chegou ao Brasil. A dona Lúcia Helena foi servidora durante os 33 anos de trabalho. Enquanto estava na ativa, tinha um bom salário, vales alimentação, refeição, plano de saúde. A aposentadoria chegou com o escancaramento da nova situação econômica. Ela descobriu que devia mais de R$400 mil. O desespero bateu e dona Lúcia Helena procurou a ajuda de uma equipe do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, criada para apresentar alternativas a superendividados. Foi aí que teve contato com a constelação. Descobriu que no assunto economia doméstica cometia os mesmos erros de antepassados. Meu pai é uma pessoa que também trabalhou muito, conseguiu sucesso financeiro, mas não se sabe ao certo, no caso do meu pai, no meu caso eu já sei, o que o levava a tomar determinadas decisões que faziam com que ele perdesse tudo. Helena vendeu carros, joias, outros objetos de valor. Hoje, 1 ano e meio depois da sessão constelar, deve menos da metade de antes. Deve zerar a dívida em até 3 anos, para ter uma sensação que não tem há muito tempo. De alívio e, assim, uma certeza muito grande de que, primeiro, é importante parar, se acalmar, porque pior do que ficar endividado é você
não conseguir perceber que é só uma turbulência. Quem passou por uma situação extrema tem o que ensinar. Para ela, dividir o problema logo que surge é a chave para não passar por um aperto. Eu tinha vergonha de dever e eu não falei com ninguém, né? Eu não pedi ajuda e não compartilhei, olha, a situação mudou, né? Família, precisamos, né, mudar os hábitos. Família, eu preciso de ajuda. Não, eu não pedi ajuda. E aí a constelação me fez ver todas essas crenças que foram herdadas, né, digamos assim. Que meu pai também, ele sempre foi o super poderoso, né? Aquela pessoa que todo mundo sempre precisou dele, né? Só que ninguém é, né? Todos nós temos as nossas limitações. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal reuniu consteladores de todo o país para falar do direito sistêmico. É uma expressão usada quando o direito é analisado do ponto de vista das relações humanas, como a constelação familiar. Foi uma troca de ideias, cada um teve uma forma, né, de passar como coloca a constelação dentro do judiciário e até dentro do Ministério Público também. O que a gente percebeu é que, com a utilização da técnica, há uma grande pacificação social, pode haver uma grande harmonização, uma quebra de padrões destrutivos do sistema familiar das partes. Muitas vezes as partes vão com o objetivo de querer serem vistas, né? Então a constelação vem para isso, para mostrar um olhar mais amplo, um olhar que consiga ver aquela pessoa como um ser humano, como os seus conflitos, com as suas crenças, os seus padrões. A constelação é usada hoje no judiciário de 16 estados, nas 5 regiões do país. Fatos ocorridos em gerações anteriores podem influenciar a conduta, padrões, destinos dos filhos, dos netos, enquanto aquele acontecimento original, enquanto aquela pessoa que foi excluída não for devidamente honrada, não tiver um lugar no coração dessa família, no coração das pessoas. O magistrado esteve no Encontro Nacional de Consteladores, em Brasília. Diz que conheceu a técnica depois de uma terapia pessoal. Descobriu, então, que poderia usar o método nas disputas judiciais. Em consonância com a resolução do 125 do CNJ, que estimula essas práticas de resoluções de conflitos. Então, acredito que a constelação seja mais uma forma, mais um método alternativo de conflito para ajudar no judiciário brasileiro, que só vem acrescentar. A primeira constelação no judiciário foi feita em 2012, pelo juiz Storck. Naquele ano, houve conciliação em 91% dos casos que tiveram as duas partes envolvidas na sessão consteladora. Ele costuma dizer que as pessoas procuram a justiça para resolver um problema e, na constelação, descobrem que elas mesmas têm capacidade para fazer isso, por conta própria. Na prática, a constelação quebra padrões. Não é uma conciliação difícil, assim, que precisa forçar, que precisa convencer as partes a cederem, mas sim uma conciliação das pessoas já chegarem com a questão resolvida. É muito bonito. Isso teve um efeito em toda a comarca, na comunidade, entre os servidores do fórum, entre os advogados, na comunidade, porque a pacificação de uma pessoa gera a pacificação da família, que gera a pacificação da comunidade. E as pessoas se sensibilizam muito com as constelações. Em 2015, o Tribunal de Justiça de Goiás foi o vencedor do prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça. Apresentou um trabalho de mediação familiar com o uso da constelação, promovido pelo 3º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, da comarca de Goiânia.
Um ano antes, já havia recebido menção honrosa do Prêmio Inovare, que identifica, divulga e difunde práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça no Brasil. No Poder Judiciário brasileiro, a constelação pode ser feita pelo próprio juiz ou por consteladores cadastrados, geralmente psicólogos. Como falamos no bloco anterior, a técnica é comumente usada antes da audiência de conciliação, mas pode ser aplicada em qualquer momento do processo. A constelação ela é aplicada principalmente nas áreas cíveis e de família e previamente a conciliação, as audiências de conciliação e mediação. Então, é muito eficaz. Muitas vezes nem se chega a um litígio realmente, né? O conflito é resolvido bem antes. Então, com certeza, é muito eficaz. Com breves falas, com breves dinâmicas, intervenções pontuais, já se pode fazer um grande avanço. A constelação no judiciário proporciona fatos que seriam impensáveis para muita gente. Em Goiás, por exemplo, 2 irmãos disputavam uma herança de 10 milhões de reais e não se falavam há 20 anos. Com a técnica, entraram em um acordo e voltaram a se falar. Dona Lúcia Helena conta que na constelação do caso dela, escolheu quem iria representar os integrantes da família, como é comum, e teve uma surpresa. Eu escolhi uma pessoa que racionalmente não havia nenhum motivo para aquela escolha, porque essa pessoa ela é loira, natural, né? Olhos muito azuis, aquela pele quase translúcida, né? E falei, olha, a gente pega a mão da pessoa e diz, né? Você vai ser a minha mãe, eu disse a ela, né? Conforme a orientação da consteladora. E aí, qual não foi a minha surpresa ao perceber que aquela pessoa, ela representou a minha mãe de uma maneira tão perfeita que ela chorava copiosamente, relatando situações de discriminação racial que até hoje minha mãe sente bastante. Para os místicos, isso pode significar que a constelação tem um quê de espiritualidade. A mãe da Dona Helena está viva, bem de saúde e não conhecia a mulher que a representou. Esse caráter meio que inexplicável é discutido no curso que mostramos no primeiro bloco. Pode trazer um caráter mágico, pode trazer um caráter messiânico ou uma filosofia religiosa, que não é o nosso princípio. Num curso de pós-graduação, queremos mostrar o aspecto científico. Houve toda uma construção teórica e prática, e isso precisa desenvolver, a pessoa precisa praticar, até para que ela própria possa mapear o cognitivo e trazer para si esse conhecimento de transformação para a sua vida e contribuição que possa dar para a sua atuação profissional. No próximo bloco, vamos mostrar como, de fato, funciona uma constelação na prática. Você vai acompanhar 2 estudos de casos de conflitos familiares. O repórter Justiça volta daqui a pouco. Uma constelação pode ser realizada em diversos ambientes. O que importa é o reconhecimento do vínculo afetivo entre os participantes. Você vai acompanhar agora 2 estudos de caso, simulações de conflitos familiares muito comuns na justiça. No começo do relacionamento, esta imagem é muito comum, explica a Dara, consteladora especialista em treinar juízes para este tipo de simulação. Quando nasce um filho, a terceira pessoa pode ser usada por alguns dos pais e assim nascer uma possível alienação parental. Os voluntários fazem o papel e assumem o lugar de personagens reais. Nessa relação aqui, o que a gente faria? Tiraria essa menina dessa triangulação, fazendo ela olhar para os pais. Né? Muitas vezes, às vezes, a gente percebe casos, por exemplo, de alienação parental
quando ou a mãe ou o pai não permite que esse filho receba esse amor e essa honra do outro genitor. Então a gente faz esse movimento da criança deixar com esses pais essa relação. Querida mamãe, deixo com você e com o papai. Deixo com você e com o papai. Essas histórias. Essas histórias. Eu sou apenas. Uma menina. Que na constelação é o que a gente chama de frases de solução. Então a constelação trabalha com aportes da Gestalt terapia, que é essa questão, por exemplo, de figura e fundo, forma, conteúdo. Ela trabalha com aportes da terapia familiar, como eu citei, por exemplo, essa triangulação de Bowen. E ela trabalha também com alguns recursos da programação neurolinguística, alguns recursos que a gente utiliza dos scripts da análise transacional. Então, a gente vai reordenar esse sistema. Faz uma reverência para os seus pais. Tá? A reverência é algo bem, quase uma ritualística da constelação, que seria devolver, honrar esses pais aqui. A gente traria, por exemplo, um respeito à lei da hierarquia, né? Que primeiro o que é dessa geração fica nessa geração. Os filhos pertencem a essa outra geração. Pode virar? E, na verdade, a constelação, como vocês estão vendo, é algo muito simples, tá? Ela vai trabalhar incluindo aquelas pessoas que foram excluídas do sistema, que é a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Ela vai trabalhar reconciliando e reequilibrando. Por exemplo, aqui, nesse casal, tem que haver um equilíbrio entre o dar e receber. E ela vai trabalhar também, no caso, depois reordenando o sistema, que seria aqui, né, colocando esse sistema dentro da lei da hierarquia, a lei da ordem. Na segunda simulação, a consteladora inclui uma outra mulher na relação. Só de acrescentar um elemento, ele muda todo o sistema. E aqui entra um outro requisito da constelação. A constelação não vai trabalhar com julgamentos, com questões morais. A gente trabalha simplesmente, né, com a questão do sistema. Quando eu introduzo um elemento novo no sistema, automaticamente esse sistema toma uma outra forma. Então, o que a gente está vendo, esse movimentar das representantes, né, é o próprio sistema interagindo, né, com a entrada desse novo elemento. Então, aqui a gente percebe como se fosse uma disputa por esse homem, né? A esposa atual meio que defendendo a atual família e a outra, né, fazendo um movimento de aproximação. Vejam o que acontece na encenação quando entra a filha, fruto do adultério. Aqui teve uma vida que chegou, ok? E que para ela ficar com ele, ela não pode excluir isso aqui. Então, na verdade, ela vai recasar com ele se ela quiser. Mas eles vão fazer um outro casamento, um outro pacto. Percebe? Então isso aqui tem muita força. Tá? E essa menina, é muito comum que quando um parceiro anterior não é honrado, digamos que eles fiquem juntos e não com ela. Se não houver uma honra a essa parceira anterior, essa relação dificilmente também dá certo. Tá? Olha para ela, fala para ela a sua perda. A sua perda não foi em vão. Não foi em vão. Por meio da sua perda. Por meio da sua perda. Eu recebi. Eu recebi. A vida. A vida. Obrigada. Obrigada. Representar é interessante porque você começa a sentir, né? Passa muito mais pelo sentimento, pelo corpo, do que pela mente, né? Você se percebe tendo reações físicas e sentindo algo que realmente não é seu, né? Que você está ali num campo representando, então aquilo realmente você vê que aquilo não é da pessoa, da Ivana, né? Rosana Mello, advogada sistêmica e voluntária em processos com a constelação envolvida, explica por que mesmo em uma simulação, os voluntários sentem fortes emoções. A pessoa, quando está representando ali, ela entra em ressonância com o campo de informação da pessoa que está sendo constelada. Por isso que existem essas trocas de informação e por isso que as pessoas começam a sentir muito. Sentem dores, sentem raiva, sentem amor, ficam emocionadas. Em âmbito institucional, o que a gente verifica e vê dando sucesso e trazendo resultados é que seja utilizada a constelação estruturada, que é uma constelação que visa esclarecer, né? Por exemplo, se for no âmbito educacional,
qual seria, como é que está os pais em relação ao filho, no âmbito jurídico, a questão que a gente citou da alienação parental, diferenciar os papéis, o pai e a mãe é diferente do homem e mulher. Então, numa visão, aí eu diria até preventiva, né, para que pode ser utilizada para resolução de conflitos e que a gente vê que tem muitos estados utilizando isso em ambiente jurídico, institucional e com bons resultados. É isso, o nosso programa chegou ao fim. Para rever, acesse tvjustiça.jus.br e o nosso e-mail também está à sua disposição. repórterjustiça@stf.jus.br. Você também pode visitar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau.